contador, obviamente, que não tiver atualizando, preparando, não existe um profissional que hoje vai falar assim, não, aquele ali ele sabe de tudo da reforma tributária. Não tem como, porque a reforma tributária ela ainda está sendo moldada. Qual o erro tributário mais caro que você já viu nessa sua trajetória aí? Achar que o Pix na conta pessoal vai vai fazer com que o governo não descubra que você está faturando por fora. Uma empresa pode quebrar mesmo vendendo bem? Pode, pode. Eu tenho um caso de uma empresa que tinha um e-commerce, e aí ela vendia. Teve um mês que ela vendeu cerca de 4.000 balanças. Mas ela precificou errado essas balanças e ela estava tomando uma média de prejuízo de R$ 4 em cada uma dessas balanças. Isso. Vamos colocar aí num mês R$ 16.000 de prejuízo. Tem pessoas que acreditam fortemente que, acho que você já ouviu isso, que quando quando passar a eleição e mudar de algum candidato a presidente, a reforma tributária não vai existir mais. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast O Peso da Cadeira. E hoje o nosso tema é reforma tributária. Eu tenho aqui dois convidados muito especiais, além de dois profissionais extremamente competentes, duas pessoas muito queridas. O nosso tema em específico, meninos, é o que muda no bolso, na gestão e no peso das decisões, considerando aí a reforma tributária. Vou passar a palavra aqui para Adriele Santana e eu queria que você se apresentasse, Dri. Para mim, primeiramente, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês hoje. É um time aqui de peso, tá? Meu nome é Adriele Santana, eu sou advogada tributarista, eu sou especialista em Simples Nacional, planejamento tributário. A gente está aqui para falar um pouco sobre a reforma tributária, sobre oportunidades que hoje a gente consegue implementar para as empresas e como que a gente vai começar a planejar para o nosso futuro. Perfeito. E agora aqui meu amigo Fred, Frederico Leite, se apresenta pra gente, Olá Fred. pessoal, tudo bem? Sou o Fred, sou diretor da Econofis Inteligência Tributária e Contábil. Já temos aí 20 anos de estrada como gestor aí no escritório. Somos especialistas em lucro real, em economia tributária. O radical do nosso nome é Econofis, Economia Fiscal. Então, para traduzir aí um pouco do nosso DNA, e a gente já tem aí mais de 10 milhões recuperados e economizados para os nossos clientes. Perfeito, muito bom. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Quando falamos de reforma tributária, muita gente pensa em impostos apenas, só isso, né? Mas eu entendo, e aí vocês vão me corrigir, vocês como especialistas vão me corrigindo, vão me ajudando aqui, porque inclusive é um assunto de muito interesse meu, né? Mas a gente tem que falar também da questão de planejamento, estratégia, né? Porque isso é muito importante, considerando essa nova legislação, essa mudança. E então, a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês, fiquem à vontade para responder, o Fred ou você, Adriele, primeiro, escolham. Se vocês precisassem explicar a reforma tributária em 1 minuto, o que que eu precisaria entender sobre reforma tributária? Vamos lá então, pessoal. Hoje no Brasil, no nosso sistema tributário, os impostos são calculados por dentro do preço. Então, essa taxa custou R$ 50. Quando você paga R$ 50, o empresário precisa tirar uma parte desse valor. Vamos imaginar aí 10%. Ele vai tirar R$ 5, perfeito? Para poder dedicar ao pagamento dos tributos. Os outros 45 ele vai cuidar ali do seu custo de venda, do seu custo fixo, enfim. O valor do tributo está inserido dentro desses R$ 50. Vamos mudar agora a sistemática de apuração desses impostos. Vamos acompanhar aí o que acontece na maioria dos países do mundo, que os impostos agora vão ser calculados por fora. Então, quando você chegar para poder pagar essa taxa de R$ 50, você não vai pagar mais 50. Ela vai custar 50, que é o custo dela. Porém, no caixa, na hora de pagar, você vai pagar 55. Vamos acompanhar aí os mesmos 10%. E aqueles R$ 5, eles vão direto para o caixa do governo, através da nova sistemática de tributos. Basicamente, hoje a gente tem impostos por dentro e os impostos vão passar a ser por fora. Adriele, quer acrescentar, quer considerar alguma coisa?
Não, eu acredito que é exatamente isso. A gente tem um novo sistema que está mudando tudo. A gente tem outros momentos, né? Uma reforma tributária, antigamente, essa reforma tributária que a gente tem hoje ainda, né? A gente está passando por essa transição, mas a reforma que a gente tinha era uma reforma muito complexa, era realmente tributos por dentro, que fazia muita complexidade, muita confusão, até mesmo para os profissionais. Então, com a reforma tributária, se eu pudesse falar o que eu acredito que vai acontecer é simplicidade, né? A gente vai ter uma simplificação que pode acontecer e ela vai acontecer durante alguns anos e realmente vai ser uma mudança que vai precisar de muito preparo. Certo. A minha pergunta, considerando tudo que vocês falaram, né? É, isso é bom ou isso é ruim? Que difícil. Não, eu acho que é muito bom. É muito bom porque é o seguinte, hoje a gente tem um dos ambientes de negócios mais complexos do mundo, se não o mais. Se fôssemos calcular a quantidade de horas que as empresas gastam para poder cumprir obrigações fiscais, por mais que haja IA, por mais que haja tecnologia embarcada, é muito tempo que as empresas precisam dedicar para poder tratar a parte tributária. Uma vez que existe o sistema tributário nacional e ele tem especificidades para N produtos diferentes, e o que determina a especificidade desses produtos? Muito da essencialidade, mas muito também do lobby que acontece em Brasília. E além desse sistema tributário federal, a gente tem o sistema tributário estadual, que cada estado tem as suas especificidades, que também são de acordo com essencialidade e também de acordo com lobby. A relação entre esses estados, estamos falando de 27, Uhum. a relação entre esses estados, ela é completamente diferente entre um e outro, por mais que existam acordos que visem simplificar alguns setores, ela é extremamente complexa. E temos ainda, além do sistema federal e estadual, temos o sistema municipal, Sim. no qual o serviço é tratado de forma diferente em cada município. Tem município que tem uma alíquota, o mesmo serviço prestado no município vizinho é uma alíquota diferente, e aí existe uma guerra fiscal entre os estados, entre os municípios, e isso faz com que esse número de horas seja muito elevado, que as empresas precisem se proteger Aham. de toda essa complexidade legislativa aí. A reforma tributária vai vir, como a doutora Adriele disse, simplificar. Certo. Vai Então, existir uma alíquota por e mais que seja difícil agora no início essa mudança, difícil já é. não é? Difícil já É. é. Mas a lógica é simplificar e facilitar esse processo. Exatamente. Ou seja, Você perguntou se você acha que vai ser bom ou vai ser ruim. Eu vou exemplificar de uma outra forma no ramo jurídico para sim. você entender o quão complicado e complexo é o nosso sistema tributário hoje, tá? Uhum. O antigo, que a Sim. gente está passando para essa transição. Quando a gente tem uma reforma tributária para a gente simplificar, isso significa que antes, realmente, ela precisava acontecer. Uhum. Ou seja, antes o tributo era incidido em cima de outro tributo. Então a gente passou por séculos mesmo, assim, por tempos, por décadas, discutindo sobre, por exemplo, se o ICMS ele incidia no PIS e na COFINS, porque você paga o PIS e a COFINS, e você, dentro do PIS e a COFINS, você pagava o ICMS. Uhum. Então, com a legislação, e aí entra essa parte jurídica, a gente destrinchando de fato a legislação, a gente entendeu que não, peraí, tá incidindo tributo sobre tributo, vamos discutir isso, levar isso para o STF. Foram anos, décadas, para poder falar assim, não, realmente vamos tirar o ICMS. Sim. Então, você entende que por muitos anos as empresas pagaram o imposto que não deveria ser pago? Sim. Então, com essa complexidade, surge essa necessidade. Então, por muito tempo, a gente precisava, de fato, de uma reforma tributária. Uhum. Foram estudos para a gente entender qual regime do mundo a gente iria pegar, né? Qual sistema tributário a gente ia pegar. A gente adotou o sistema europeu. Uhum. A gente pode falar mais sobre isso também, mas basicamente para poder tirar essa complexidade. Se você me pergunta, é bom ou ruim?
Eu acredito que vai ter um benefício muito bom para a sociedade, para a empresa também. A gente vai conseguir ter mais clareza no que a gente está pagando, que hoje é uma coisa assim impossível, né? A gente Uhum. quase não. Você fala assim, André, o que tem que incidir nesse copo aqui? Nossa, eu vou ter que destrinchar para poder te falar assim, olha, esse tributo. Sim, Então, de fato, a reforma tributária nessa transição, ela é de extrema importância, sim. né? Ela vai vir com a simplificação. Vamos passar também por percalços, né? Obviamente, está todo mundo dentro de um novo sistema, até mesmo o próprio fisco mesmo, né? Eu acredito que o sistema que eles vão ter que implementar, tudo isso diz também que vai ser um processo, né? Mas a Sim. gente tem até 2033 para estar tudo É. redondinho e eu acredito que lá vai estar perfeito. Vai simplificar, Perfeito. mas não quer dizer que vai Minimamente ser fácil. perfeito, Vai dizer que não quer dizer que vai não, ser fácil. não vou falar que vai estar perfeito, não, porque provavelmente a gente vai ter situações também para discutir, né? Essa questão do contencioso que a gente leva para o judiciário não vai acabar, com a reforma Uhum. tributária isso também não vai acabar. Mas eu acredito que vai simplificar. Ok. Minha próxima pergunta: quais segmentos já deveriam fazer simulações ou se preparar previamente e que serão provavelmente mais impactados? Vamos lá. Eu posso responder essa pergunta de duas formas. A primeira delas é o seguinte: mais do que a gente determinar um segmento, Uhum, nós vamos determinar para quem essa empresa está vendendo. Perfeito? Então, se é uma empresa que vende para consumidor final, uma padaria, onde você vai ali comprar o seu pãozinho, ela vai fazer um estudo tributário com a lógica A. uhum. Agora, se é uma empresa que vende para outras empresas, B2C e B2B, né, essa diferença aí, se é uma empresa B2B, business to business, ela vai precisar de uma outra lógica completamente diferente. Por que da diferença dessas lógicas, Edith? Hoje, as empresas, como elas compram o produto com valor já cheio, né, dentro da nota, nem todos os regimes tributários fazem, dão importância para algo que vai ser muito valioso a partir de agora, que é o crédito tributário. O que representa o crédito tributário? Vou voltar no exemplo da nossa taça, perfeito? A gente comprou essa taça aqui por R$ 50, como eu Sim. disse anteriormente, e hoje R$ 5 dessa taça foi feito para poder pagar o imposto. Uhum. Bacana? Perfeito. Quando eu vou vendê-la por 100, vou aplicar os mesmos 10%, eu passo a pagar 10. Estou devendo 10 para o governo. O crédito tributário é o seguinte: eu vou mostrar para o governo, quando eu comprei essa taça, eu paguei R$ 5 de tributo. Então agora, como eu tenho 5 de crédito, que eu Sim. já paguei anteriormente, eu só vou pagar mais 5 para poder completar os 10 que agora eu te devo. Esse é o crédito tributário. Como hoje em dia muita gente não está preocupada com os créditos tributários, tanto fez como tanto faz. A partir da reforma, as empresas vão ter uma apuração com crédito amplo. O que é o crédito amplo? Tudo que você consumir e tiver sido efetuado ali algum pagamento de imposto anterior, vai entrar como crédito na sua apuração tributária. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma indústria e aí você contratou a Edith para poder fazer um treinamento de liderança para sua equipe, perfeito? Hoje, imaginemos que ela tem uma empresa de treinamentos que está no Simples Nacional. A empresa hoje ela vai tomar um crédito amplo sobre o valor da nota fiscal que a Edith fornecer. Perfeito? Com a reforma tributária, a empresa da Edith, no Simples, não vai gerar um volume de crédito que seja satisfatório para a empresa tomar. Por quê? Porque o regime simplificado ele tem impostos reduzidos. Então, se a empresa, se ela é B2B, ou seja, se ela vende e toma serviço de outras empresas, o crédito tributário vai ser muito relevante para ela, então a gente vai precisar fazer uma análise no sentido de tomar os créditos tributários. Uhum. Já a pessoa que está lá na ponta, como eu disse, a padaria, o cara que vai comprar uma peça de carro para poder trocar no carro dele, um supermercado,
ele vai precisar fazer uma outra análise. Por quê? Porque ele não precisa fornecer crédito na venda. Sim. Porém, ele vai pagar uma alíquota X de imposto. Só que isso não vai eximi-lo de pagar imposto quando comprar. Lembra que eu falei que vai mudar? Se ele está comprando essa taça por 50, antes os impostos estavam dentro, agora os impostos vão estar separados. Ao invés de ser 50, vai ser 55. Quando ele comprar para revender, ele vai pagar os mesmos 55. E na hora que ele vender, ele vai pagar imposto de novo, sem aproveitar os R$ 5 de crédito na venda da taça. É um pouco complexo. Por isso que você precisa da ajuda de profissionais qualificados. Sim, a minha cabeça já deu um nó aqui, meu Deus do céu. E aí, eu quero saber o que é tomar crédito. Entendi. Vamos lá. Você quer falar, doutora? Pode Vou concluir o raciocínio, então. O que é tomar crédito? O regime simplificado de tributação que a gente tem hoje, ele não quer saber quanto que você pagou de imposto. A doutora bem disse aqui, né, na cumulatividade dos pagamentos, né? Quanto foi pago anteriormente, não importa. Não importa. O regime simplificado não se importa com os impostos que foram pagos anteriormente. Já outros regimes, no caso o regime normal, o regime especialmente aí o do lucro real, ele precisa de tomar os créditos. Então ele vai analisar toda a cadeia, vai entender parte dos impostos que foram anteriormente pagos e vai puxar esse crédito para ele. Ele vai tomar para ele. Certo? Então, vamos voltar no exemplo da taça. Os R$ 5 de imposto da taça, ele vai se apropriar daqueles R$ 5. Já foi pago anteriormente para o governo. Ele vai evitar que haja a cumulatividade ali dos tributos. Ele vai para um regime não cumulativo. Senão, não quero que você coloque tudo num bolo e me inventa uma alíquota, não. Eu tenho aqui bem definido todos os créditos, todos os tributos que já foram pagos na minha cadeia anteriormente e eu estou tomando esse crédito para mim. Na minha apuração, eu quero que esse valor seja descontado. É mais ou menos assim que funciona o lucro real, é mais ou menos isso que é tomar crédito. A Adriele. cara da Disha é maravilhosa, assim, ó. Igual a Nazaré calculando, Nesse nível. Bom, eu concordo plenamente com o que o Fred trouxe aqui pra gente. E eu vou trazer também um exemplo, talvez, para simplificar também e de uma outra forma, tá? Mas, para mim, se você me perguntar qual o setor que vai ser mais impactado, eu acho sim que é o Simples Nacional. Eu acho sim que a empresa de serviço, elas vão ser impactadas pelo Simples Nacional, ou pela reforma tributária. O que acontece? Quando foi feita a reforma tributária, lá atrás, né, quando a gente estava ainda no esboço dela, estava ali no esqueleto dela, falaram pra gente que, olha, Simples Nacional vai ser intocado. Não vamos mexer com o Simples Nacional, ele vai continuar existindo. Existia aquela pergunta, né? Vai continuar, não vai? E o MEI? Vai continuar, não vai? Falaram que não ia ser impactado. O que acontece? Quando saiu pra gente, né, a lei, o regulamento mesmo da reforma tributária, a gente percebeu que o Simples Nacional ele vai ser um dos maiores impactados nisso. Por quê? Principalmente para essas empresas que fazem um B2B, que é aquela empresa que vende o serviço ou mercadoria para uma empresa lucro real, eu estando no Simples, vendo para você que é lucro real, esse tipo de operação, para mim que sou do Simples, eu vou ter um pouco de prejuízo aqui, eu vou ter um pouco de impacto. Eu vou te falar assim, nem pouco, talvez até significativo, tá? Isso por quê? Porque eu não vou conseguir gerar esse crédito para você. Uhum. Se eu não gero esse crédito para você, você concorda que você vai buscar uma pessoa que gera o crédito para você? Sim. Então, essa questão de concorrência vai impactar bastante para o Simples Nacional. Não vai ser tributário o impacto, vai ser econômico. Econômico. Então, o que a gente traz com isso, né? Então, a gente está falando de reforma tributária, vai ser bom, vai trazer simplificação? Vai. Mas isso não significa que vai ter impacto, isso não significa que provavelmente vão ter ajustes nesse meio desse caminho, porque vão continuar, igual eu comentei aqui, né? Vai ter a questão do contencioso? Vai. A gente vai ver a legislação, a gente vai ver uma lacuna, vai ver algum erro ali que a gente vai ter que acionar o judiciário para poder que eles tragam ali um entendimento para as empresas, né? Mas nessa questão da tomada de crédito, basicamente, é que a gente trabalha em todo mundo
em modelo de escala de operação. Então, quando você compra esse copo ele veio de uma fábrica. Essa fábrica ela vai pagar o imposto. Se você está no lucro real, e você tem essa sistemática que a reforma tributária está vendo, que é a não cumulatividade, né? Esse débito, esse crédito, esse imposto que a, a fábrica pagou, você, como distribuidora que está comprando esse copo da fábrica, você tem a oportunidade de tirar esse valor, Sim. tá? Então, você paga o imposto, de fato, não é cumulativo. Você não vai inflando aquele valor daquele copo de imposto para você poder repassar para outra pessoa, tá? Isso chama não cumulatividade para não dar esse efeito cascata, que de fato é o que acontece, por exemplo, no serviço. Né? No serviço a gente não tem essa possibilidade, né? O serviço é aquele valor ali, pronto. Então, essa questão ela veio muito desse modelo europeu, que é o IVA, né? O IVA. Sim. O IVA ele vem para trazer a tributação sobre a margem do valor agregado daquele valor. Então, realmente é o que você adicionou no lucro, na sua margem, para você tributar. E não o valor do que a Do outra custo da empresa, mercadoria. isso, do que a outra empresa pagou. Então, o que acontece? Até para eu acho importante trazer isso, porque tem muitas pessoas que perguntam isso e que têm essa curiosidade. Mas, Drelly, não era melhor fazer o modelo norte-americano? Por que o modelo norte-americano é atraente? Porque quando você vai lá e compra Zéfora, vamos colocar aqui as mulheres, né? Você vai lá na Sim. Zéfora, nos Estados Unidos, compra uma base maravilhosa e lá no final você paga aquela taxa e você sabe exatamente o que você está pagando. O modelo norte-americano, ele é um modelo cumulativo, né? Ou seja, ele é como se fosse monofásico. Na verdade, ele é um monofásico. Ele só incide na mercadoria quando eu compro, quando o consumidor compra, tá? Então, a escala desde da fabricação, da distribuição, do varejo, até chegar no consumidor final, ali não vai incidir a tributação, só incide quando eu vou lá no mercado, vou lá na Zéfora e compro, e aí vai incidir a tributação. Que é o contrário do monofásico no Brasil, que só paga na Lá indústria. na É indústria. o restante Esse é da no cadeia não final, paga. exatamente. É problemático? É problemático, e quando a gente fala do Brasil, né, de toda a cultura que a gente tem relacionado à tributação, é um pouco problemático, porque é mais fácil de sonegar, né? Existe um impacto da sonegação muito forte, porque quando você faz esse efeito não cumulativo, onde a fábrica paga um pouco, você, distribuidora, paga um pouco, o varejo paga um pouco, se houver alguma sonegação no meio dessa cadeia, acaba que o fisco ele tem ali pelo menos um pouco que ele pegou, Sim. né? Então, o modelo norte-americano, ele tem essa problemática e foi por isso que foi adaptado ali para o modelo europeu. Não 100%, mas uma boa parte, principalmente essa questão do IVA. Uhum. Então, para mim, eu acredito que o que vai ser mais impactado são, de fato, o Simples Nacional, que vai ter essa problemática de gerar crédito para as empresas que estão no lucro real e vai gerar também essa questão da concorrência, né? Então, você vai acabar optando para aquele pessoa do lado que não é do Simples Nacional. Certo. Existe o risco de empresas lucrativas hoje se tornarem menos rentáveis ou até fecharem as portas? Eu acho que existe sim o risco de se tornar menos rentáveis, uma vez que a primeira projeção de alíquota está na casa aí de 28, 30%, certo? Porque a gente E não tem ainda não uma está definido, por isso que eu alíquota. falei que está na casa, ainda está aberto. Hum. Mas imagina só, hoje uma empresa prestadora de serviços que gastaria ali uma alíquota de 10% no Simples Nacional. Não é uma alíquota aí real. A partir de 6% e vai subindo aí, vamos colocar uma média de 10%. E aí, de repente, essa empresa passa a pagar 30%. Detalhe, ela precisa repassar esses 30%, porque quem vai pagar os 30% vai ser o consumidor final. Ou então ela vai embutir no preço e vai ser tirado ali do valor que ela receber os 30% dela. Então, se não houver um planejamento financeiro muito na ponta do lápis, com relação à precificação, com relação aos insumos que existem ou com relação aos benefícios, porque a reforma já traz alguns benefícios para alguns setores, se não houver um estudo muito na ponta do lápis, essas empresas vão correr o risco aí de perder um poder de caixa muito grande
correndo o risco de ter uma lucratividade cada vez menor e até mesmo quebrar. Ok. Eu acredito exatamente nisso. Eu acho que também o modelo que está fadado mesmo ao impacto da reforma tributária também são aquelas empresas que a gente estava falando da questão estadual, né? Aquelas empresas que colocam a centro de distribuição lá no Espírito Santo, que está com um projeto para fazer isso, né? Então, tem clientes também que veio para mim com essa questão de, Drelio, eu já vou colocar meu CD lá no Espírito Santo, mas espera aí, com a reforma tributária isso não vai fazer mais sentido, né? O IBS agora ele não vai ser mais na origem, ele vai ser no destino, né? O que vai fazer com que essa guerra fiscal dos estados acabem caindo por terra, né? Não fazendo tanto sentido. Então, essas empresas que dependem desse tipo de operação também vão ser impactadas, precisam de um planejamento para ontem, né? Juntamente com essa questão do Simples Nacional, que eu acho também que precisa de planejamento para ontem. A gente tem essa mudança do Simples, que agora a opção também vai ser em setembro. Então, em setembro, a gente já tem mudanças significativas para poder tomar com essas empresas do Simples Nacional. Eu acredito que esse serviço também, como o Fred bem falou, realmente também vai ser um ponto bem impactante. Corre risco de quebrar, gente. Não é brincadeira, não. E aí tem um ponto que eu acho bem interessante a gente trazer, porque eu estava conversando com algumas pessoas sobre reforma tributária, e aí um empresário ele virou para mim e falou assim: Ah, meu contador está resolvendo, meu contador está atualizando. E eu percebi que ele deixou muito na mão do contador. Só que eu vou ser muito sincera, né? Eu tenho uma experiência com contador que não é muito satisfatória, inclusive troquei de contador em função disso, né? Porque o contador não entregava DRE, o contador não me explicava absolutamente nada, o contador nada. Não tinha nenhum tipo de controle, tá? E aí, em função disso, troquei de contador. E quando eu fui olhar, o contador ele não sabia o básico da contabilidade. Ele simplesmente emitia guias e mandava para eu pagar, né? Esse tipo de profissional, ele também vai acabar saindo da rota com a reforma tributária. Sim. Né? O profissional que ele não tiver preparado, né, Fred? Não vai conseguir acompanhar. Eu tive uma entrada de clientes esse mês, graças ao bom Deus. Talvez aí a incompetência de alguns colegas, infelizmente. Sim. Que eu nunca tive na vida, agora no mês de junho. Superou janeiro, que é um período que as empresas aproveitam a virada de ano para trocar de contabilidade. Eu tive uma entrada de clientes agora em junho fora da curva. Por quê? Porque o assunto está cada vez mais na pauta e quem não estiver preparado vai dançar. Mas já fiz minha meia-culpa. Agora eu vou trazer um problema que a gente tem aqui, Edith, Sim. que ele é sistêmico. No Brasil, muita gente empreende por necessidade. Ótimo. Então, você que empreende por necessidade, sei lá, recebeu um acerto quando você trabalhava CLT, e aí você vai abrir o próprio negócio, e aí você já coloca até um CEO lá no seu Instagram. Mas você nunca se preocupou com gestão, você nunca se preocupou com marketing, você nunca se preocupou com RH, você nunca se preocupou com contabilidade ou tributos. Você está diante de um desafio muito grande, meu amigo, porque não vai sobrar muito espaço para empresário aventureiro no mercado. Amadores. Não vai sobrar espaço para amadores. O contador, por melhor que ele seja, se você não munir o seu contador com informações relevantes para que ele possa produzir informações contábeis que vão nortear a sua decisão, informações contábeis que vão te embasar nos planejamentos e no futuro da sua empresa, no futuro do seu sonho, no sonho dos seus funcionários. Se você não se preocupar com isso, eu até acredito que o seu contador talvez até se preocupe, mas ele não vai ter elementos para poder te dar uma resposta satisfatória. Não vai colocar a culpa nele depois. Tem muita gente ruim no mercado, infelizmente, mas, da mesma forma, também tem muito empresário que não leva a sério, por exemplo, a disponibilização de um simples extrato bancário. Sim. Ah, não, o governo vai saber quanto que eu tô ganhando. O governo já sabe quanto você tá ganhando, meu filho.
O contador é o seu amigo. Não esconda dele as informações. Dê Perfeito. para ele as informações para que ele possa trabalhar com segurança. E aí sim, ele vai ser um grande parceiro para você. Mas não delega tudo para ele não, porque tem coisa que é sua. Mas eu acho que é necessário também falar sobre a cultura do empresário versus contador. Que é uma situação que agora mais do que nunca, principalmente se tem contador aqui assistindo a gente, eu acho importantíssimo demonstrar o que o seu serviço leva e gera para o cliente. Porque hoje a gente tem, infelizmente, por base, né, microempreendedores, enfim, tem muitos empresários que acreditam que o contador, ele é aquela pessoa que vai resolver a vida. Isso. É aquela pessoa aquele profissional que vai além do contábil, né? Infelizmente, pela a demanda da concorrência, pelo menos é assim que eu vejo, às vezes o contador ele realmente aceita passar desse limite, né? E agora com a reforma tributária, já que está zerando o jogo para todo mundo, igual comentei aqui, o contador, obviamente, que não tiver atualizando, preparando, não existe um profissional que hoje vai falar assim, não, aquele ali ele sabe tudo da reforma tributária. Não tem como, porque a reforma tributária ela ainda está sendo moldada. A gente acabou de falar aqui, a gente não tem nenhuma alíquota sequer, a gente tem estimativas. Então, minimamente o seu contador, o profissional que está com você, advogado, enfim, ele precisa estar acompanhando, né, nessas mudanças todas que estão acontecendo. Mas também entender que, tudo bem, o meu contador ele vai declarar, ele vai ter a questão das obrigações aqui, mas tem um certo limite que o contador precisa ir também, né? E tem um certo limite que ele vai prestar aquele serviço. Eu acho que eu vejo muito isso junto com os meus clientes, né? Quando o assunto é a contabilidade, eu vejo muito esse limite sendo ultrapassado, sabe? É um prestador de serviço, ele não é o dono da empresa. É. Isso. Ele não é o responsável pelas decisões gerais. O responsável pelas decisões gerais é você, empresário. E aí, esse é um ponto muito importante. Esse é o peso da cadeira. Esse é o peso da cadeira. Esse é o peso da cadeira. Porque era isso que eu ia falar. Isso é muito importante para você, empresário. Reforma tributária não é só sobre financeiro, é sobre estratégia. E o que o Fred trouxe sobre a importância de a gente assumir o nosso papel em levar a informação, escolher um profissional que está alinhado com as informações, que busca se capacitar, entender o que está acontecendo, é extremamente importante e estratégico, né? Então, essa visão, ela é muito importante. Se o seu contador, ele não consegue responder perguntas básicas, você precisa, sim, reavaliar quem são as pessoas que estão te apoiando no seu negócio. Realmente, a maioria das empresas, elas nascem por necessidade. E na grande maioria das vezes, eu saio de um cargo onde eu tenho toda uma estrutura que me leva, me conduz, e aí de repente eu me vejo sentado numa cadeira tomando todas as decisões da empresa e eu fico perdido. E é justamente por isso que eu preciso ter pessoas estratégicas do meu lado, com conhecimento maior do que eu, especialistas em determinadas áreas, para eu conseguir conduzir a empresa da melhor maneira possível. Considerando isso, que reforma tributária não é um assunto meramente financeiro, mas sim estratégico, né? Por que ou como que a gente consegue hoje iniciar esse processo? O que eu devo fazer enquanto empresário para iniciar esse processo de organização, de estratégia para o meu negócio? Primeiros passos. Vou falar primeiro para os menores, tá, Edith? Tá. E o fato de ser pequeno não quer dizer que é ruim ou que é fraco, não tem nada disso, tá, pessoal? Tô falando de porte de empresa. E como a doutora Adriele disse aqui, principalmente para as empresas do Simples, que muitas vezes não se preocupam em comprar de um fornecedor que tem nota fiscal, que não se preocupam em trazer luz ali à gestão financeira da empresa. Eu prestei um serviço, o dinheiro caiu para mim, o dinheiro é de quem? É meu. Não, isso não vai acontecer mais. Isso não vai acontecer mais. A gente vai precisar, de fato, encarar a gestão como um assunto sério. Gestão financeira vai ser assunto muito sério. Por quê? Porque se você não compra com nota fiscal, você não vai ter créditos tributários. Se você não tem créditos tributários, isso representa perda da sua riqueza.
perda do seu esforço, perda do seu suor, sua margem de lucro vai lá para baixo. Perda Por de quê? lucro, Você né? não aproveita os créditos que você precisa. Você vai pagar muito mais imposto do que deveria. Se você é um empresário que não dá nota fiscal, saiba que você vai perder muito mercado. Por quê? Perdendo. Ah, não, não vou dar essa nota, não, doutor. Eu vou receber no meu Pix. Gente, é muito raro, mas acontece com muita frequência. Todo dia. Todo dia, toda hora. Ah, se eu vender aqui por fora, dá problema? Cara, hoje o fisco ele é muito eficaz em suas fiscalizações, mas a gente falar que passa tudo, não, não passa tudo não. Tem coisa que dá para ainda conseguem passar por fora, infelizmente. Mas um dos objetivos da reforma é fazer com que a sonegação acabe. Por quê? Porque sem insumos, sem notas fiscais, sem serviços tomados, você vai pagar uma alíquota cheia. E receber essas notas dos seus fornecedores, dos serviços, sabe, o serviço de internet que você coloca aí na sua empresa, aquela fatura que vem, aquilo ali é uma nota fiscal de prestação de serviço. E aquilo ali vai te gerar um volume X de crédito. A conta de luz, o material que você compra ali para limpeza da sua empresa, tudo, absolutamente tudo, vai te gerar crédito tributário. Tudo que estiver numa sistemática de apuração de tributos que for semelhante à sua. Então, sim, você vai precisar mudar a sua gestão financeira. Você vai precisar levar isso tudo muito a sério. Eu acredito que aquelas empresas que trabalham com aquela vontade, né? Essa questão mesmo, eu não vou pagar o imposto. Ou muitas empresas até utilizam isso como se fosse um empréstimo, né? Não vou pagar o tributo aqui agora por estratégia financeira. Isso tende também a acabar, né? Eu acredito que um dos primeiros passos realmente é mudar essa cultura realmente de algumas empresas. Acabou que a gente não falou, mas existe a questão do split Do payment, split. que vai ser quando o cliente pagar com você no cartão de crédito, aquele valor já vai ser separado do tributo e já vai para o fisco. Ou seja, se você tem uma operação, sua operação financeira, ela depende de você não pagar tributo para você pegar um empréstimo, isso vai acabar dissolvendo. Não tem como você mais fazer isso com a reforma tributária. Foi uma das coisas que vão ser impactadas, principalmente essa questão da sonegação, porque, de fato, se você precisa de um crédito, você precisa de nota fiscal, né? Então, se você não tem uma nota fiscal, você não tem crédito. Então, já acaba com um pouco acaba mudando um pouco essa cultura da questão da sonegação, da questão da nota fiscal, porque vai doer no bolso, vamos dizer Sim. assim, né? Vai doer no bolso para essas empresas. Mas não significa que eu não tenho que. Nossa, Adriele, então peraí, eu não tenho o que fazer, eu vou realmente pagar o imposto que está ali. Não, existem várias estratégias que a gente pode fazer para você pagar menos imposto. Vou dar um exemplo aqui de um cliente meu, que é uma empresa de educação, e ele estava no Simples Nacional pagando o valor máximo do Simples, porque já estava faturando ali um pouco acima, quase chegando ali no limite. E que quando a gente consegue fazer uma estratégia bem feita, a gente consegue levar ele mesmo para o regime que todo mundo fala, Adriele, mas lucro presumido para mim é terrível. Muito Não mais caro, é existem, muito mais muito mais caro. caro. Mas existem legislações, entendimentos do STF que faz com que aquele lucro presumido para você não seja uma carga tão grande e, na verdade, mais benéfico que o Simples Nacional. Sim. Porque até acho que vai demorar de tirar essa cultura do Simples Nacional de ser o melhor regime, né? Então, eu acredito que o primeiro passo vai ser realmente mudar a questão cultural dentro da empresa, que você sabe que é muito difícil Sim. fazer isso, né? Mas para que essa questão de sonegação, essa questão de nota fiscal, sistêmico também, ela passe a ser ali rotina, né? Rotineiro ali daquele empresário, porque, querendo ou não, isso vai acontecer. Ele falando assim, eu não quero, mas isso vai acontecer. Na dor, sabe? Deixa eu puxar mais uma vírgula aqui, chefe. Sim. Gente, eu chamo a Edith de chefa, tá? Tem todo um contexto, uma Tem todo um história, me ajudou contexto. muito aí num período da minha carreira, então a gente tem esse carinho aí no tratamento. Mas o que acontece? Hoje, quando você vende, lembra da taça de 100? Vamos voltar aqui na taça de 100. Quando você vende a taça por 100, e a gente colocou aquela alíquota base, né, simulando ali 10%,
essa taxa de 100, esses R$ 10 que você vai precisar pagar para o governo, se você vendeu ela no dia 1º do 6, ele vai ficar no seu caixa, né? Sua empresa do Simples Nacional, ele vai ficar no seu caixa do dia 1º até o dia 20 do 7. Então, você ficou por 50 dias com R$ 10 que pertencem ao governo, rodando ali no seu caixa, funcionando como um capital de giro para você. Isso vai acabar com a ferramenta que o governo está chamando agora de split payment. Eles estão dizendo que é um sistema que é 500 vezes maior do que o Pix. E tem muito país de olho no split payment. Pois é. Porque o que o split payment vai fazer? O split é a divisão, né, pessoal? E aí, vocês lembram da taxa de 10? Na reforma, ela vai precisar custar quanto? A taxa de 100, né? Na reforma, ela vai precisar custar 110. Por quê? Porque na hora que o dinheiro cair na conta, o governo vai, ó, vai splitar, vai dividir o pagamento e vai puxar a parte dele. Se você não fizer um trabalho de precificação e continuar vendendo pelos mesmos 100, ele vai entrar lá e vai, ó, vai pegar do seu 100. Se você fizer o 110, ele vai puxar o 10. Se você fizer pelos mesmos 100, você vai terminar com 90 na conta. Vocês lembram da CPMF, né? Do meu tempo não, tá, gente? A CPMF, você lembra que era o imposto da transação bancária? Você fazia um depósito bancário, o governo ia lá e pegava uma fraçãozinha pequenininha do valor para poder alimentar ali a contribuição, né? Era uma contribuição obrigatória. Contribuição obrigatória. O split vai funcionar quase que como a CPMF funcionava. O dinheiro bateu no meio eletrônico, o governo já vai pegar a parte dele. Se não for feita uma gestão de caixa muito bem feita, Precificação também. precificação adequada, exatamente. Análise da cadeia, igual eu falei aqui antes. Se você não analisar os insumos, os consumos que a sua empresa tem, você vai perder diferencial, por quê? Porque você vai ter que colocar a alíquota cheia, afinal de contas você vai ser tributado, e vamos imaginar os 30%, doutora? Você vai ser tributado em 30%. Se você não analisar a sua cadeia de insumos e de serviços que você vai tomar antes, você vai tomar 0 de crédito e vai pagar 30%. Agora, se você tem uma análise bem feita, talvez você consiga ali uma casa de 40%, 50% dos insumos. Aquilo que tem uma alíquota de 30%, efetivamente talvez vai custar 15%. Uhum. Entendem a diferença de competitividade? Não dá para brincar com a gestão financeira na hora de precificar, na hora de tomar as decisões com a reforma chegando aí. O governo já vai puxar a parte dele na hora. Sonegação vai acabar, doutora. Como é que vai sonegar? Ah, só vou vender no dinheiro. A gente não sabe aí como é que vai ser, né? Se não vai aparecer uma... Alternativas. Eu acredito que vai ter, sim, né? Essa questão do valor em espécie. Ele vai voltar, eu acredito, com isso. Mas eu acho que mais do que isso, sabe? Eu acho que realmente as empresas... vamos colocar essas empresas do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, que precisam dessa sistemática, elas precisam mudar a cultura. Sim. É cultural, sabe? Entender que, tudo bem, a partir de agora... Para mim, para o meu caixa, para o meu lucro, é melhor com que eu comece a ficar em conformidade. Eu quero 2 pontos. Eu já estou aproveitando e fazendo uma consultoria. Muito bom. Olha CNPJ pra mim. Por favor. 2 pontos. Primeiro, a minha sensação, corrigindo se eu estiver errada, a minha sensação com a fala de vocês é que as empresas grandes, e principalmente quem presta serviço para as empresas grandes, é que vão ter um impacto maior e vão ter que tomar mais cuidado. Sim. Essa é a minha sensação. Tá certo isso? Sim. Ok. Eu acho que as empresas grandes, elas já têm uma estrutura de compliance. Elas já estão Elas vão preparadas. tomar cuidado, mas talvez elas sintam menos o impacto, porque como a doutora falou, é uma questão cultural. Elas já estão aculturadas para poder ter ali uma gestão de finanças e uma gestão de créditos. Eu tenho clientes que precisaram sair do Simples para poder conseguir alcançar Eu também. o patamar de venda Sim, para grandes indústrias. sim. Sim, Por quê? Porque eles só Porque compram de quem não é precisava. simples. entendi. Ok. Então, o grande ele vai precisar tomar cuidado, porque ele vai precisar de apurar bem Uhum. todos os créditos que ele precisa, Sim. certo? Mas quem presta serviço para essas empresas, hoje, por estar no Simples,
para o regime atual não faz a menor diferença para as empresas. Se ele for MEI, a empresa vai tomar o crédito integral. Hoje em dia. Uhum. Amanhã, a empresa só vai tomar o crédito daquilo que esse prestador de serviço pagou efetivamente. Então, vamos imaginar igual o MEI, né? Que paga aquela taxazinha fixa mensal lá todos os meses. Se ele não paga basicamente nada de tributo. A empresa grande dificilmente vai contratá-lo. Por quê? Porque ele não paga nada de crédito. Sim. Mas como eu comentei com você, lá no início da reforma falou que o Simples Nacional ele não seria impactado, o MEI também não seria impactado, e acabou que quando a gente vê essa questão da concorrência vai ser impactado, então o que eles fizeram? Eles basicamente fizeram assim, tudo bem, então para não tirar a competitividade do Simples Nacional, para essas empresas que estão no Simples Nacional, elas podem até pagar, estar no Simples Nacional e continuar gerando crédito para o lucro presumido, só que ela vai continuar no Simples, mas vai ter que escolher pagar o IBS e CBS por fora, pela alíquota cheia. Então, imagina você, Simples Nacional, já pagando o seu DAS, Imposto de Renda, CSL, INSS, e ainda pagar o IBS e CBS por fora na alíquota cheia. Então, por isso que a gente fala que, provavelmente, para essas empresas, elas vão ser impactadas e elas, provavelmente, o Simples Nacional não vai ser o melhor lugar para elas. Uhum. Porque, realmente, a gente está falando de um aumento de carga tributária significativa. Além dos quase 28% que a gente está estimando, ela ainda vai ter o DAS para pagar, entendeu? Então, nesse caso, você entendeu perfeitamente. Eu acredito que vão ser bem, bem impactados, sim. A gente já está caminhando para o final, mas não tem como eu não fazer umas últimas perguntas aqui. A primeira é, se vocês tivessem... Vocês estão me dando uma consultoria. Vocês já estão, né? Mas vocês estão me dando... Eu contratei vocês para uma consultoria. Quais são os 3 primeiros passos? Sentamos, vocês me explicaram, analisaram o meu negócio. Quais são os 3 primeiros passos, que seria basicamente geral, independente da área de atuação ou se tem alguma coisa mais específica, assim? Porque no meu caso é prestação de serviço, né? Sim. Mas existem, assim... Porque eu entendi na fala de vocês que rever a minha precificação é para ontem, Para ontem. né? Então, esse seria um dos passos. Sim. Mas quais são os outros ali, uns 3, 4 passos para a gente poder começar a entrar, a mudar essa cultura, a mudar internamente para me preparar para essa situação? Acho que aqui a gente tem caminhos diferentes. Fala os seus primeiros 3 passos, que eu falo meus primeiros 3 passos. Vamos lá. Meu primeiro passo é saber quem são os seus clientes e os seus fornecedores. Eu Ótimo. preciso saber quem são os seus clientes e quem são os seus fornecedores. Para saber, vai existir demanda de crédito por parte dos seus clientes? Os seus fornecedores vão te dar crédito ou não? Então, o primeiro passo vai ser saber quem são os clientes e os fornecedores. E o segundo, entender. Você faz alguma coisa por fora? Eu tenho certeza que não. Não, eu não. Tô falando na sua consultoria. Sim. Mas eu preciso perguntar isso pro outro empresário. Você faz alguma coisa por fora? Se você faz algo por fora, a gente precisa entender o tamanho disso para poder saber quais as soluções que a gente vai adotar. Esses seriam os 2 primeiros passos Sim. para a gente iniciar aí um processo. Se eu pudesse colocar um terceiro, a gente vai no financeiro. Você tem controles financeiros adequados? Uhum. Porque com controles financeiros adequados, a gente vai conseguir entender sobre precificação. A gente vai conseguir entender sobre créditos ou não créditos, sobre a necessidade de dar ou não dar crédito. Perfeito. Ó, já quero a consultoria. Driele. Olha, na ótica jurídica da advocacia, meus primeiros 3 passos seriam a mesma coisa: entender quais são os fornecedores, quem são os clientes, entender o que aquela empresa projeta. Porque, como a gente está falando de uma advocacia estratégica, quando a gente está falando de um planejamento estratégico, a gente precisa entender o futuro também, o que ela está almejando, o que ela pode. Porque, imagina, assim, não, você vai para esse caminho, mas ela fala assim, mas Driele, não é esse caminho que eu quero. Então, a gente precisa entender também o futuro, a projeção que ela tem, e também entender quais estratégias a gente consegue trazer com ela. Então, com base na história que ela me contar, nas bases que ela tiver, principalmente se ela tem débito, se ela não tem débito, se ela tem crédito, se ela não tem créditos,
a gente leva esse caminho também, que é, de repente, resolver esse problema agora, que ela tem agora, para poder ir para a transição mais tranquila. Acho que só um adendo. Sim, O melhor, o empresário, né, que tiver em mãos uma contabilidade junto com uma advocacia tributária, ele tem tudo. Se eu fosse falar assim, eu sei que para muitos clientes, isso às vezes na conta não fecha, mas tem muitos empresários também que já estão entendendo que esse é o caminho. Eu preciso ter um contador que saiba o que a gente perfeito. vai passar, né? Ajudar a gente a passar por isso. Mas eu também tenho um jurídico especialista tributário para poder me ajudar a passar com isso com mais estratégia, me ajudar a trabalhar em conjunto com a contabilidade. Então, eu acho que é o combo ideal e igual caminhos também totalmente diferentes. O Fred ele vai traçar um caminho extremamente contábil e eu vou traçar um caminho extremamente estratégico com base na legislação. Certo. Para a gente finalizar, então, vou direcionar algumas perguntas para o Fred, depois algumas para a Adriele. Fred, qual é qual o erro tributário mais caro que você já viu nessa sua trajetória aí? Vamos lá. Achar que o Pix na conta pessoal vai fazer com que o governo não descubra que você está faturando por fora. Esse tem sido o erro tributário mais caro, porque se você entregasse ele a tributação dentro da alíquota padrão da sua empresa, talvez você pagaria ali 6, 10%. Porém, quando os dados são cruzados, e aí cruza os dados da empresa e cruza os dados do sócio, gente, o Pix não veio para facilitar a vida de ninguém, não. O Pix veio para o governo fiscalizar. Quando cruzam esses dados, o governo sabe o que está acontecendo ali e ele vê ele sabe o que é uma movimentação típica ou atípica para poder te enquadrar ali como um eventual sonegador. E o maior erro tributário que eu já vi é: vou receber na minha pessoa física, não tem problema. E aí vem ICMS 18%, mais a parte federal, que ainda precisa ser tratada. Você deixa de pagar 10 para poder pagar 18 com multa, juros, honorários, advocatícios, e ainda não está com o problema totalmente resolvido, porque tem a esfera federal ainda a ser tratada. Então, o Pix na conta pessoa física, para mim, hoje é o pior problema. É o erro tributário mais caro que eu já vi acontecer. Planejamento tributário é custo ou investimento? Absolutamente investimento. Absolutamente investimento. Porque você vai, muitas vezes, investir num valor que vai ser significativo, porém, a chance daquilo ali te retornar em economia de tributos é muito grande. Muitas vezes, no primeiro mês, a economia tributária já vai suprimir ali tudo que você investiu nesse planejamento. E uma empresa pode quebrar mesmo vendendo bem? Pode, pode. Eu tenho um caso de uma empresa que tinha um e-commerce, e aí ela vendia, teve um mês que ela vendeu cerca de 4.000 balanças, mas ela precificou errado essas balanças, e ela estava tomando uma média de prejuízo de R$ 4 em cada uma dessas balanças. Jesus. Então você coloca aí 4.000 vezes 4, no mês ela vendeu muito bem, hein? Ela vendeu muito, ela vendeu em volume, mas ela precificou errado. Então, vamos colocar aí num mês R$ 16.000 de prejuízo. Para o Tem empresário isso é muito pena dessa pessoa frustrante. até hoje. Muito frustrante. Jesus. É. Driele, qual é a maior crença errada dos empresários sobre impostos? A maior crença, eu acredito que é achar que o Simples Nacional é o melhor lugar. Eu acho que essa é a maior crença e o maior mito que foi que existiu nesse Brasil durante esses tantos anos que o Simples Nacional passou a existir, né? Eu acredito que esse seja o maior mito e é isso. Qual é o maior risco jurídico da reforma? O maior risco jurídico são aquelas empresas que têm uma execução fiscal
essa execução fiscal ela está em movimento e ela está aguardando ali o momento. Eu acredito que tem até pessoas, assim, até tirando um pouco do que eu estou falando, mas tem pessoas que acreditam fortemente que, acho que você já ouviu isso, que quando mudar quando passar a eleição e mudar de algum candidato a presidente, a reforma tributária não vai existir mais. Sabe? Eu acho que esse também é o maior mito que a gente tem, maior mentira que tá rodando por aí. Porque independente de quem entrar, a reforma já foi aprovada, já vai acontecer, tá? Agora, o maior risco para mim qual que é a segunda pergunta? Qual o maior risco jurídico da Risco jurídico, reforma? então é isso mesmo. O maior risco para mim é aquela empresa que tem a execução fiscal e ela não se planeja para resolver isso. Isso para mim é o maior risco também, junto com a reforma tributária, porque dá para a gente resolver isso antes da reforma tributária. Então, até trazendo aqui um exemplo, né? Se a empresa ela tem uma execução fiscal, está com alguns débitos, existem possibilidades de regularizar esses débitos. Hoje a gente tem mecanismos excelentes para poder reduzir essa questão. Então, ir para a reforma tributária com essa bagagem de dívidas, para Assim, mim, ela é extremamente, deixa a empresa extremamente vulnerável e num risco muito grande, tá? E também o maior risco que eu vejo também com a reforma tributária são aquelas empresas que têm créditos e elas não aproveitam. sim. Porque o Fred vai concordar, com a reforma tributária, a possibilidade de recuperar esses créditos, vai acontecer, tá? A recuperação de crédito ela não vai deixar de existir, mas ela vai mudar. Ela não vai vir conforme a gente tem hoje, né? Essa possibilidade de recuperar a qualquer momento. Então, as empresas que forem para a reforma tributária com a bagagem de crédito sem aproveitar, essas empresas também vão estar em risco de perder esse crédito. Certo. Só um ponto, né? Quando você traz assim que ter dívidas, né? Então, a empresa que está em dívida com o governo em relação a tributos, é isso? Isso. Se ela leva essa bagagem de dívidas para depois reforma tributária, ela vai ter um problema a mais. Ela vai ter um problema a mais, porque além das mudanças que a gente tá acompanhando, ela vai ter que lidar com o aumento de carga, possivelmente, e vai ter que lidar com o débito que está ali Sim. parado, ou então tirando o sono, né? Eu tenho clientes aqui que realmente não dormem, clientes que não queriam estar nessa situação. Sim. A gente entende, né? A gente passou por uma pandemia, obviamente, tem muitas empresas que ainda estão se recuperando economicamente com isso, mas existem mecanismos que a gente consegue reduzir essa dívida significativamente, a gente consegue trazer uma projeção de pagamento significativo. Então, aquela empresa que vai para a reforma tributária, ela ainda vai lidar com o aumento de carga, ela pode estar regulamentada, né? Ela pode estar, assim, regularizada os débitos dela, para que ela lide só com uma coisa, não precisa lidar com as duas coisas, tá? Certo. Última pergunta para você, então. Qual decisão fiscal costuma ser tomada tarde demais? Planejamento tributário. Planejamento tributário, a depender da operação da empresa, pode ser tarde demais. Enfim, aquelas empresas que buscam para fazer o planejamento ali no 45 minutos do segundo tempo, buscando ou aquilo, porque muitas das vezes a empresa está na vida ou na morte, né? Esse tipo de comportamento, ela é realmente muito, muito arriscado. Perfeito. Pagou 2 anos de simples, que não precisaria estar Que não pagando, precisaria estar pagando. e agora quer uma solução mágica. Ou então, por exemplo, eu tenho um cliente meu, que eu tô falando com base na experiência, mas eu tenho um cliente meu que ele teve uma oportunidade de fechar um grande contrato, um contrato muito bom mesmo, casa de milhões mesmo. Só que ele estava no simples. Então, o que o cliente dele falou? Eu não fecho com você se você estiver no simples. Então, a gente teve, na verdade, ele teve que correr para mudar de regime em dezembro, né? Então, ele mudou do jeito que dava, e quando ele veio para mim, André, estou precisando da sua ajuda, ele já tinha mudado, tinha muita coisa que poderia ter sido feita para que ele fechasse esse contrato com o cliente de uma forma mais benéfica para ele, para o cliente. Então, como foi tudo feito na correria,
Porque é isso, a oportunidade é assim, né? Você precisa agarrar. Sim. Então, como tudo foi feito na correria, para ele, em alguns pontos, ele teve algum prejuízo, né? Se ele tivesse feito o planejamento de uma forma mais tranquila, ele teria com certeza fechado com o cliente, mas fechado com um benefício maior para ele também. Certo. Muito obrigada Passou rápido. Passou, não passou? Também achei. Muito obrigada por vocês estarem aqui, pelas contribuições. Eu já vou marcar minha consultoria, porque eu não sou boba de jeito nenhum, né? Mas eu queria deixar que vocês deixassem uma última mensagem pro empresário que está assistindo a gente, né? O propósito do podcast, realmente, o nome já fala, né? O peso da cadeira é justamente criar essa comunidade, esse movimento de ajuda, de informação, de capacitação, de provocação mesmo, né? E apoiar esse empresário que quer crescer, que sustenta a sua família, né? Com esse trabalho, que tem um sonho de construir, de fortalecer uma empresa. Então, eu queria que vocês deixassem essa mensagem. Fica à vontade. Falar para os empresários. Para os empresários. Vamos lá, meu amigo, minha amiga, você que é gestor, você que é empresário, você que tem uma empresa. Primeiro, eu quero te parabenizar, porque você é um herói. Você carrega nas suas costas o sonho da sua família, os seus funcionários e as famílias dos seus funcionários. Tudo pela sua coragem de empreender. Tem muitos desafios. Você começa o mês devendo talvez 200, 300 mil, porque você ainda nem vendeu as contas que você já tem para poder pagar. Você é um herói. Não permita com que os tributos e a contabilidade sejam uma dor de cabeça nesse seu processo. Procure parceiros adequados que vão trazer solução para você. E a Econofi está à disposição para a gente poder bater um papo e fazer com que esse seja um ponto de resolução e não um ponto de problema. Parabéns e continue aí dando a sua força, porque é só o empreendedorismo que vai salvar o Brasil. Obrigada, Fred. Adriele. Bom, empresário, eu costumo falar que empreender não é para amadores, a gente sabe o quanto isso é complicado, a gente sabe o quanto, o peso de empreender o empresário carrega nas costas, né? É igual o Fred falou, tem famílias que dependem, a própria família do empresário. Então, de fato, empreender não é para amadores. A gente está falando aqui da reforma tributária, mas não de uma forma sensacionalista. A gente está falando aqui para realmente ajudar. A nossa intenção aqui é, de fato, eu espero muito que esse podcast ele chegue em pessoas que realmente precisam escutar isso. Porque a gente está trazendo aqui para vocês a realidade que eu sei que, infelizmente, tem uma boa parcela que ainda não sabe disso, tem uma boa parcela que ainda não está preparada para essa reforma tributária. E, como eu trouxe para vocês, o empresário que tem uma assessoria jurídica do lado com uma contabilidade adequada, uma contabilidade competente, esse empresário ele sai na frente. Então, se eu fosse para trazer um conselho aqui, seria para que esse combo acontecesse na vida do empresário, porque, de fato, isso vai fazer com que você saia na frente dos seus concorrentes que ainda não estão preparados, tá? Meu escritório de advocacia está aqui para poder ajudar referente à reforma tributária, referente a planejamentos e referente também aos débitos tributários, tá? A intenção aqui minha principalmente é ajudar o que for melhor para os empresários para poder sair dessa transição da melhor forma possível. Perfeito, muitíssimo obrigada. Esse foi o segundo episódio do nosso podcast, O Peso da Cadeira. Se você não está seguindo esse canal ainda, segue, dá seu like, deixa seu comentário. Aqui na descrição a gente vai deixar os dados dos nossos convidados. Se você quiser entrar em contato, fique à vontade. São profissionais. Gente, eu só trago aqui profissional top. Então, pode ficar tranquilo, porque eu seleciono a dedo quem está aqui. Então, muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo episódio.